Bom dia, quinto ano, mais uma aula de geografia iniciando, não é isso? Olha só, nós temos aqui essa atividade que deverão ser feitas por vocês. A página é 48, tá? Eu vou tirá-la aqui da minha frente e diz até assim, lembrando, né? Aqui, ó, lembrando. Então, qualquer dúvida que surgir sobre o assunto, porque acontece, já há um tempo que a gente já estudou, mas aí vocês podem estar tirando as dúvidas comigo, ou então também pesquisando no conteúdo que está no livro, tá? Vocês precisam também pesquisar, como diz a história, botar o corpo em movimento, a mente em movimento, para poder responder algumas questões. Bom, aqui eu não quis utilizar o livro, porque às vezes fica meio complexo para dar algumas respostas. Porque tem um complete e aí fica meio difícil de fazer a junção. Eu preferi anotar e aí meio que fazer um resumão de todos os assuntos que foram vistos e que estão nesse lembrando, tá? Então vejam, 48 é a página, então vamos ao que importa. Assim, vejam. Por exemplo, vimos o quê? Vimos que a Terra é composta de água e terras emersas. A maior parte que compõe o nosso globo terrestre é água, né? Como assim já sabemos. Em grande quantidade, logicamente, água salgada. E as terras emersas, não imersas, emersas, são as terras que formam os nossos continentes, não é isso? Pois é. As que estão fora da água, para melhor entender. Bom, a água é utilizada para diversas atividades, entre elas beber, que é primordial, ninguém vive sem água para beber, né? Nem nós seres humanos, nem nenhum dos animais, muito menos as plantas, então a água é essencial à vida, ok? Para as atividades econômicas, como gerar energia elétrica, estamos falando também das usinas hidrelétricas e as indústrias. Sabemos que as indústrias precisam muitíssimo desse elemento para fazer suas fabricações, desde um lápis, desde uma calça jeans ou outros utensílios do nosso dia a dia, tá certo? Precisamos economizar, economizar, que é um fato muito importante, né? A gente tenta, como simples mortais, vamos assim dizer, economizar água no nosso banho, na escovação, no uso de lavar louças, nas inversões, no caso de você lavar um carro, utilizar baldes. Se for para lavar calçados, também utilizar baldes ao invés de mangueiras, né? Essa é a ideia. Evitar jogar lixo. Bom, nós sabemos que em um dos conteúdos que nós vimos, o lixo sólido, como plástico, por exemplo, papel, papelão e tantos outros, quando a gente joga eles nas ruas, eles têm uma direção. E essa direção e finalização, sabemos que é no oceano, né? A gente acha que por morar aqui em Bom Conselho, esse papelzinho, esse plástico, esse copo descartável que desce pelos nossos esgotos, desaparece, né? Simplesmente desaparece. Não, a gente contribui, né? Sabemos que contribuímos para aquele lixo que está lá no oceano se acumulando e matando diversas vidas de espécies marinhas, tá? Fora, entre outros entraves que ocorrem todos os dias. O esgoto também, nosso esgoto, que cai dentro de córregos, dentro dos rios, não é isso? Esses esgotos, nós estamos falando dos efluentes domésticos. Esses esgotos os das pias, dos vasos sanitários, do nosso dente que é escovado. Então, sem um tratamento devido, infelizmente, ele vai para os córregos, dos córregos para os rios, e aí a gente já sabe como é o ritual, né? Já sabemos muito bem quais as consequências e os impactos ambientais que ocorrem todos os dias em nossas vidas, achando que é lá longe, mas na realidade está bem pertinho de nós, né? Sim, o nosso querido globo terrestre,
né? Sabemos que o globo terrestre ele tem um formato arredondado, fazendo lembrar até uma bola de basquete. Então a gente compreende que nele não é possível de forma alguma ver todos os continentes simultaneamente, né? Algumas pessoas ainda erraram, ainda sentiram dificuldade em algumas questões que tinham a ver com esse assunto e na realidade é muito bem esclarecido sobre isso. Já o planisfério, nós temos ele em formato retangular. Nele sim é possível ver todos os continentes. Inclusive foi dado o exemplo do Brasil para o Japão em uma viagem, se era possível ver pelo globo ou se pelo planisfério. E aí é notável que a gente consegue ver, logicamente, pelo planisfério, os dois continentes simultaneamente, né? Ou melhor, o continente do nosso Brasil e o país que é o Japão. Que mais? Fora os continentes, ilhas e etc. Nós temos uma atividade que tem assim, porções de terra no planeta. Aí temos as representações por. Nós sabemos que se as porções de terras do planeta, elas são representadas exatamente por mapas. Não há outra maneira, né? E são compostas. O que são os mapas? Eles são compostos de quê? Gente, são elementos fundamentais para poder formar uma carta cartográfica, né? E esses elementos que eu estou citando são título, legenda, rosa dos ventos, escala e fonte. Fonte? Sim, a fonte é importante, porque como é que eu vou saber de onde saiu aquela informação, né? Normalmente alguns mapas, quando são feitos e elaborados, todos eles têm sua fonte. O IBGE, por exemplo, é o que mais define as fontes dos mapas que são fabricados, certo? É saber de onde ele veio. Então, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui do nosso país, do nosso Brasil, ele nos dá exatamente números importantes que podem nos informar o que deveríamos saber. Natalidade, mortalidade, número de bacias hidrográficas, as alturas, os níveis, no caso das altitudes dos nossos relevos e etc., quando eles são mapas físicos, né? Também temos que entender que dentro das porções do planeta Terra, há divisões. Essas divisões estão divididas em continentes. E quais seriam esses continentes? No mínimo não, são 6 continentes, ou seja, África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Lembrando que a Oceania é um dos maiores, ok? Então lembre-se, esses são os continentes: África, América, Antártida, Ásia e Europa. São esses os continentes que nós temos em nosso planisfério, em nosso globo terrestre, ok? É isso, gente. Hoje eu tenho só essa atividade para vocês e como estamos encerrando essa atividade hoje, vocês me mandarão, lógico. Eu vou estar para recebê-los e tirar dúvidas se necessário, não há problema sobre os erros. Lembrando que, por favor, por gentileza, não deixem de me enviar, não deixem de fazer para que eu possa colocar a presença de vocês. Certo? Então, vocês já fiquem no aguardo para a próxima aula a gente já trabalhar com o livro 2, tá certo? Fechou? É isso, galerinha. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula. Beijão!